O vídeo de hoje é uma sugestão feita nos comentários. Será apresentado o caso do assassinato de Maurício Gucci, uma história que envolve luxo, ganância, traição e desejo de vingança. O caso que abalou o mundo da moda e ficou mundialmente conhecido inspirou o filme chamado A Casa Gucci. Olá, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, antes do vídeo iniciar, eu já vou pedir para vocês deixarem um like aqui para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve e ativa o sininho para receber o conteúdo. Aqui a gente está postando 3 vídeos por semana, então é bastante conteúdo legal. Deixa também uma sugestão de caso nos comentários. Eu espero que gostem e vamos para o caso de hoje. Nascido no dia 26 de setembro de 1946, Maurício Gucci veio ao mundo na cidade de Florença, na Itália, onde seu avô Guccio Gucci havia fundado a famosa grife italiana em 1921. Quando seu tio chamado Alvo assumiu a empresa após a Primeira Guerra Mundial, a marca era usada por todo tipo de celebridade em Hollywood. Maurício era filho dos atores Rodolfo Gucci e Sandra Ravel. Já a Patrícia Reggiani nasceu em uma pequena cidade nos arredores de Milão, no norte da Itália, em 2 de dezembro de 1948. Ela não conheceu seu pai biológico e sua mãe trabalhava como garçonete. A condição financeira até então humilde da família mudou quando ela tinha 12 anos de idade. Sua mãe casou-se com Ferdinando Reggiani, um rico empresário do setor de transportes. Ele gostava bastante de mimar a Patrícia e gostava de presentear ela com artigos luxuosos como casacos de pele e até carros esportivos. Então, aos poucos, a Patrícia começou a frequentar a alta sociedade e a circular entre as pessoas mais influentes de Milão, incluindo a família Gucci. Então, em novembro de 1970, em uma festa da alta sociedade de Milão, Patrícia e Maurício acabaram se conhecendo. O interesse de Maurício por ela foi imediato. Na ocasião, ele fez a seguinte pergunta a um amigo, abre aspas, quem é aquela garota vestida de vermelho que se parece com Elizabeth Taylor, fecha aspas. E assim eles se conheceram naquela festa e posteriormente iniciaram um relacionamento. Porém, o pai de Maurício, chamado Rodolfo, não aprovava a relação. Dizia que a Patrícia era apenas uma alpinista social, ambiciosa, que visava a fortuna da família Gucci. Mas Maurício dizia que não ia terminar com ela porque ele estava muito apaixonado. E como não estava disposto a abrir mão do relacionamento, Maurício se desentendeu com o pai e a briga foi tão intensa que eles pararam de se falar e Rodolfo resolveu deserdar o filho. Maurício então foi morar na casa da família de Patrícia junto com os pais dela e passou a trabalhar nos negócios de caminhões do padrasto de Patrícia. 2 anos após o início do relacionamento, quando eles tinham 24 anos, eles se casaram no dia 28 de outubro de 1972. O desprezo de Rodolfo por Patrícia era tanto que ele sequer compareceu ao casamento do filho. Algumas fontes relatam que ninguém da família Gucci foi ao casamento. Então 2 anos se passaram e o tio paterno de Maurício, chamado Aldo, queria que Rodolfo se reconciliasse com o filho. Naquela época, Aldo procurava um sucessor para a empresa Gucci que pudesse ir trabalhar com ele em Nova York para expandir a marca mundo afora. Maurício parecia a pessoa ideal para isso, então Aldo convenceu Rodolfo a se reconciliar com o filho. Foi quando Maurício voltou ao círculo social de sua família. Seu pai, depois de toda a desavença, agora tentava agradar o casal, presenteando eles com imóveis. Então Maurício e Patrícia se mudaram para Nova York para que ele ajudasse Aldo a expandir a Gucci nos Estados Unidos, e foi um tempo muito feliz para o casal, que tiveram na época 2 filhas chamadas Allegra e Alessandra. A ostentação passou a ser rotina da vida do casal, que foram morar em uma cobertura enorme em Manhattan, em Nova York, na 5ª Avenida. Eles também tinham uma luxuosa vila no México, um chalé de inverno nos Alpes e o maior iate de madeira do mundo. Então eles tinham uma vida bastante luxuosa e eles gostavam bastante de mostrar isso para as outras pessoas. Patrícia era como uma conselheira de Maurício e ficava influenciando o marido a enfrentar o Rodolfo, o pai dele, para assumir a frente dos negócios da família. Então ela ficava fazendo guerra na família, colocando um contra o outro. Ele ouvia muito a esposa dele, mas depois que um advogado chamado Domenico Di Soli ajudou a reerguer a Gucci nos anos 80, Patrícia foi deixada de lado. Maurício agora dava ouvidos apenas aos profissionais que trabalhavam na empresa. Fontes relatam que Patrícia passou a criticar todas as atitudes de Maurício e isso foi o cansando cada vez mais. Ela chegava a dizer que não servirem champanhe a ele primeiro significava que não o respeitavam. Então Maurício percebeu que os conselhos da esposa estavam mais atrapalhando do que ajudando e foi quando ele deixou ela de lado e não escutou mais seus conselhos em relação à empresa.
Após a morte de Rodolfo, em 1983, Maurício herdou toda a fortuna do pai e 50% das ações da Gucci. Isso foi motivo de revolta para Aldo e seus filhos, porque na visão deles, eles se matavam pela Gucci e não tinha a metade como Maurício. Mas nessa época, Maurício também descobriu que o pai não havia assinado os papéis de um certificado de ações que garantia a ele parte da empresa. Sem o documento, ele iria ter que pagar milhões de libras em impostos para conseguir colocar a mão nas ações. Algumas fontes citam que então Patrícia forjou a assinatura de Rodolfo nos documentos. O Aldo e seus 3 filhos descobriram isso e montaram um dossiê que acusava Maurício de ter forjado a assinatura de Rodolfo. Após anos do caso na justiça, ele foi absolvido das acusações por falta de provas. Então o que estava acontecendo ali era uma guerra familiar na empresa, onde Maurício estava disputando força com Aldo, seu tio. Depois de herdar as ações, Maurício queria revitalizar a Gucci, mas para isso precisava tirar seu tio da presidência da empresa, porque Aldo não concordava com a ideia. Então Maurício teve a ideia de atacar em 2 frentes. Primeiro ele se aliou a Paolo, filho do Aldo, para deter o controle acionário da Gucci. O Paolo sempre teve diferenças com o pai e tinha 3% das ações da empresa. Juntando com as ações de Maurício, ficariam 53% das ações, mais da metade. Então em uma reunião, Maurício anunciou que detinha o controle da empresa, portanto Aldo não teria maioria em nenhuma decisão. Depois foi a vez da prisão de Aldo. Ele sonegava imposto nos Estados Unidos, onde morava, então Maurício usou isso para denunciar o tio à Receita Federal, o que resultou na prisão dele. E assim terminou a era Aldo, o homem que levou a Gucci a ser mundialmente conhecida e ter o peso que desfruta hoje em dia. E como eu falei, Maurício já não escutava mais sua esposa, ainda mais quando ele conseguiu o controle total dos negócios da família, mas ela continuava tentando se intrometer na administração da empresa e foi quando o casamento dos dois começou a desmoronar. Após muitas brigas e conflitos no casamento, em 1985, Maurício saiu de casa e nunca mais voltou. Relatos de pessoas próximas do casal dizem que durante anos ela nutriu a esperança de que eles voltassem a ser um casal. Porém, os planos de Maurício eram outros. Ele não pretendia reatar o casamento e começou a se relacionar com outras mulheres. Então, as expectativas de Patrícia se transformaram em amargura. Logo depois que Maurício foi embora de casa, Patrícia conheceu uma das figuras-chaves desse caso, a vidente Pina Auriemma. Desde sempre, Patrícia tinha interesse pelo sobrenatural e Pina foi a família dela durante aquela época difícil. A própria Patrícia conta que durante o período de separação pensou em suicídio e foi graças a Pina que não cometeu o ato. Eles assinaram os papéis oficializando o divórcio e foi quando ela viu tudo o que tentou alcançar a vida toda por meio de Maurício, toda a fama, status e riqueza escapando de suas mãos. Então ela passou a receber do ex-marido uma espécie de pensão de $100 mil por mês. Mas ele a proibia de usar algumas das propriedades luxuosas da família, porque ele havia arrumado uma namorada chamada Paola Franti e sempre levava ela para essas casas, então não queria correr o risco de acontecer das duas se encontrarem inesperadamente. Em 1992, Patrícia foi diagnosticada com um tumor no cérebro, que foi removido sem maiores consequências. Na época do tratamento, ela pediu ao Maurício que tomasse conta das filhas, mas ele se recusou alegando que não tinha tempo, pois estava ocupado com o trabalho. Em 1993, ele decidiu vender sua parte da Gucci por $120 milhões para o grupo Investcorp. Então foi quando ele saiu da frente dos negócios da família. Já a Patrícia não concordava com isso e ela relatou que já estava com muita raiva de Maurício por causa de tudo que ele vinha fazendo com ela, de não deixar ela frequentar as propriedades da família, de arrumar novas namoradas, não dar atenção às filhas, mas que perder o negócio da família havia sido a gota d'água e era uma estupidez gigante, mas ela não pôde fazer nada para impedir a venda. Já para Maurício era um tempo de mudanças, uma nova vida para ele. Pela primeira vez ele se sentia livre para fazer o que quisesse da vida, sem ter que se preocupar em cuidar de uma empresa de porte internacional. Ele já era milionário e agora ele poderia curtir a vida sem preocupações. Então ele comprou um novo apartamento para morar com a namorada e com o filho dela, e tinha plano de trazer as filhas do primeiro casamento para morar com eles. Então, após essa série de acontecimentos, Patrícia não escondia seu ódio por Maurício e jurou destruir o ex-marido. Ela chegou a dizer para várias pessoas, inclusive para sua governanta, que queria ver ele morto. Algumas fontes relatam que ela enviava constantemente mensagens de voz ameaçando ele. Agora, entrando no dia do crime, às 8h20 da manhã do dia 27 de março de 1995, Maurício Gucci, então com 46 anos,
saiu de casa para trabalhar. Cerca de 15 minutos depois, levou 4 tiros enquanto estava subindo as escadas do lado de fora de seu escritório em Milão. Foram 3 tiros nas costas de Maurício e mais um na cabeça, quando ele já estava caído. Também foram disparados 2 tiros no porteiro chamado Giuseppe Onorato, antes do atirador entrar no carro e fugir. O porteiro foi atingido no braço, mas mesmo assim correu para tentar socorrer o Maurício. Então ele o arrastou até o saguão do prédio e ficou sentado em uma poça de sangue até a chegada da polícia. O porteiro relatou que tentou estancar o ferimento de bala na cabeça de Maurício, mas já era tarde demais, pois ele já estava morto. Já de início, as autoridades suspeitaram de Patrícia, ainda mais após ela fazer a seguinte declaração para a imprensa. Abre aspas, algumas pessoas morrem na cama, algumas pessoas morrem na rua, mas outras têm o privilégio de serem assassinadas. Fecha aspas. Mas ainda nenhuma evidência conectava ao crime. A família Gucci estava envolvida em tantos dramas por causa da fortuna do império deles que os policiais pensaram que o assassino poderia estar entre os parentes de Maurício. Ou talvez o motivo fosse o envolvimento dele com donos de cassino. Então a polícia italiana investigou os negócios dele dentro e fora da Itália, mas não encontrou nada que pudesse se relacionar ao assassinato. Como o crime foi cometido à luz do dia e a queima-roupa, parecia um caso fácil de resolver, mas não foi isso que aconteceu. Após não encontrarem pista dos assassinos, o caso foi arquivado. E logo após a morte de Maurício, Patrícia se mudou para a casa dele em Milão com as suas 2 filhas e expulsou Paola e o filho dela da casa. Então, 2 anos após o assassinato, no ano de 1997, a polícia recebe uma denúncia. Um homem ligou para a polícia de forma anônima querendo contar o que sabia sobre a morte de Maurício Gucci. Ele falou que um homem chamado Ivano Savioni tinha sido contatado pela vidente Pina, que era amiga de Patrícia, que na ocasião pediu ajuda de Ivano para contratar o assassino Benedetto Seraulo e o motorista de fuga chamado Orácio Cicala para matar Maurício Gucci. E foi através disso que conseguiram conectar Patrícia ao crime. Nessa altura havia muitas provas condenatórias contra ela, inclusive um diário foi encontrado em sua casa, onde havia uma única palavra escrita na data 27 de março de 95, o dia da morte de Maurício. Estava escrito Paradeisos, que significa paraíso em grego. Ela também havia dado declarações para amigos e repórteres que desejava que Maurício estivesse morto. Mas ainda assim a polícia precisava de mais provas contra os criminosos, então para isso o investigador da polícia se disfarçou de assassino de aluguel e grampeou as conversas da gangue e de Patrícia, onde ele cobrava um valor mais alto de Patrícia pelo crime. Uma informação importante aqui é que Patrícia pagou 500 milhões de libras pela morte do ex-marido, equivalente a 285 mil dólares. Em 31 de janeiro de 1997, 2 carros de polícia foram até a casa de Patrícia para levá-la. É falado que ela saiu calma de casa, usando joias de ouro e diamantes reluzentes, um casaco de pele que tocava o chão e uma bolsa de couro Gucci. Na verdade, ela achava que conseguiria escapar da acusação de assassinato e que dentro de algumas horas já estaria de volta em sua casa. Então, Patrícia foi levada para julgamento e mesmo diante de tantas evidências, ela afirmava sua inocência com seus advogados, dizendo ao tribunal que as declarações que havia dado sobre a morte do marido eram apenas divagações de uma mulher mentalmente perturbada, mas exames psiquiátricos chegaram à conclusão de que ela era mentalmente competente. Ela também falou que sua amiga e vidente Pina era quem estava por trás de tudo e que fez isso para chantageá-la. Patrícia disse aos jurados no tribunal sobre Pina, abre aspas, nunca deixe nenhuma raposa amigável entrar no galinheiro, mais cedo ou mais tarde pode ficar com fome, fecha aspas. Então nessa altura já estava ocorrendo o julgamento amplamente divulgado pela mídia, onde a Patrícia era a principal suspeita de mandante do crime, e os cúmplices eram sua ex-amiga e vidente Pina, o atirador Benedetto Seraulo, o intermediador Ivano Savioni, que havia ajudado a organizar todo o crime, e Orácio Cicala, o motorista de fuga. Na época, a mídia a apelidou de Viúva Negra. Como eu disse, ela tentou jogar a culpa na Pina e durante o julgamento disse que pagou a ela 365 mil dólares pela chantagem. Mas Patrícia acabou soltando o seguinte comentário, abre aspas, valeu a pena cada centavo, fecha aspas. Os advogados de Patrícia também tentaram usar a estratégia de dizer que ela estava fora de si e que o tumor no cérebro havia afetado sua personalidade, mas a corte não aceitou essa defesa. Então, em 1998, todos foram presos e acusados de homicídio premeditado pela morte de Maurício Gucci. Patrícia Reggiani e Orácio Cicala foram condenados a 29 anos de prisão.
Ivano Savioni, 26 anos. Pina, há 25 anos, e o atirador Benedetto Seraulo foi condenado à prisão perpétua. A Pina chegou a declarar que a maior motivação para o crime seria que Patrícia não aceitava ter sido substituída pela Paola Frante. Já a Paola falou que Maurício era perseguido por Patrícia, que ela não deixava o casal em paz e deixava mensagens de voz com ameaças. Também foi falado que Patrícia tinha medo do ex-marido se casar e ter filhos com Paola, e as filhas dela terem a herança dividida em mais partes. As filhas de Patrícia pediram anulação da sentença, alegando novamente que o tumor cerebral que ia acometer a mãe poderia ter afetado sua personalidade. A sentença não foi anulada, mas em 2000 a pena dela foi diminuída para 26 anos. Ela chegou a tentar suicídio na prisão, tentando se estrangular com lençol, mas os guardas chegaram a tempo de salvar sua vida, e em 2016 a Patrícia conseguiu liberdade condicional por bom comportamento, cumprindo apenas 18 anos de prisão. Um pouco antes disso, em 2011, ela chegou a recusar uma oportunidade de receber liberdade condicional porque o pré-requisito seria que ela estivesse empregada. E ela declarou o seguinte para o seu advogado, abre aspas, nunca trabalhei na vida e certamente não vou começar agora, fecha aspas. Segundo o jornal The Telegraph, por conta de um acordo firmado em 1993, Patrícia ganha mais de $1 milhão por ano da herança de Gucci, além das parcelas de um pagamento de $22 milhões que é seu por direito e que ficou retido enquanto ela esteve na prisão. Desde que saiu da prisão, Patrícia vive em Milão, onde já foi vista e fotografada várias vezes com uma arara de estimação que ela tem. No último mês de março, aos 72 anos, ela disse à imprensa italiana, abre aspas, estou muito chateada pelo fato de Lady Gaga estar me interpretando nos filmes sem ter tido a consideração e a sensibilidade de vir falar comigo, fecha aspas. Ela também expressou seu descontentamento por não ter sido envolvida no projeto e disse que não receberá um único centavo do filme. Ela diz não ser uma questão financeira, mas de bom senso e respeito. Patrícia Reggiani sempre negou ser a mandante do crime. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei trazer o máximo de informações sobre o caso, mas se faltou alguma informação que não foi falado, fique à vontade de complementar aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Então é isso e até o próximo vídeo.